encarcerada em um convento e perguntando-lhe o que deveria fazer nessa emergência. Ela o informou que deveria ter uma aula de alemão às 3 da tarde seguinte e implorou que ele a encontrasse na sala de recepção dos alunos do instituto às 4 horas. Ela estava tão agitada que não conseguia dormir e se revirou inquieta a maior parte da noite enquanto se perguntava por que Bella e William eram tão cruéis com ela e qual era o segredo a que Bella se referia. Ela não tinha, até então, conhecimento de que havia algo misterioso relacionado à história de sua família. Ela se levantou muito cedo na manhã seguinte e saiu furtivamente para postar sua carta, muito antes que qualquer um da família se mexesse, após o que ela voltou para a cama e caiu em um sono pesado e sem sonhos, que durou até tarde da manhã. Wallace recebeu a carta de Violette pelo correio da manhã e ficou muito preocupado com ela. Precisamente às 4 horas, ele entrou na sala de recepção dos alunos do instituto onde Violette teve aulas de alemão e ficou grato por não encontrar ninguém lá antes dele. Logo Violette entrou, parecendo pálida e infeliz. Ela saltou em direção ao amante e colocou duas pequenas mãos quentes nas dele, enquanto levantava um par de olhos tristes e atraentes para ele. O que devo fazer, Wallace? Ela gritou, com os lábios trêmulos. Eu não irei para Montreal, e ainda assim sei que eles estão determinados a me obrigar. Sua irmã ou o marido dela não tem o direito de insistir em que você vá para um convento. Se você não quiser fazê-lo, respondeu Wallace, gravemente. Mas eles são meus guardiões. Não tenho outra casa, nem outros amigos. Eles cuidam do meu dinheiro e eu tenho que ir até eles para tudo o que eu quero. Não espero que eles me digam que vão me levar para um convento, a menos que eu me submeta a eles se eles são sábios demais para isso. Eles planejam fazer uma viagem, dizem que vão fechar a casa, e é claro que devo ir com eles. Então, quando chegarem a Montreal, eles me forçarão a ir para um convento, disse Violette, animada. Não posso acreditar que eles fariam algo tão dissimulado e desonroso, disse Wallace, muito chocado. Eles vão, Violette persistiu, animada. Ela disse que qualquer coisa era justa no amor e na guerra, e quando ela fica excitada, como estava ontem à noite, ela não para por nada. Então, também, ela ensinou algum segredo, e estou muito preocupado com isso. Violette, começou Wallace solenemente, enquanto se inclinava para olhar para o rosto dela, enquanto segurava as mãos dela em um aperto quase doloroso. Tem certeza de que me ama que nunca se arrependerá da promessa que me fez ontem à noite. Você é muito jovem, viu pouco do mundo, e uma experiência maior pode fazer com que você mude aos poucos. Os dedos delicados de Violette se fecharam sobre os dele espasmodicamente. Wallace, você não está arrependido? Oh, não me diga que você se arrepende e que vou perdê-lo, ela implorou, quase histericamente. Minha querida, respondeu ele com gentil carinho, você é todo mundo para mim, e se eu perdê-la, perderei tudo o que torna a vida desejável, mas desejo que você calcule o custo de sua escolha e não faça inimigos de seus únicos amigos, para se arrepender mais tarde. Não, Wallace não. Não vou me arrepender. Eu te amo de todo o coração e morrerei se nos separarmos, concluiu Violette, com um soluço patético que foi direto ao coração de seu amante. Seu rosto ficou luminoso com uma grande alegria. Ele soube então que ela pertencia a ele para sempre. Então ouça, amor, disse ele, e curvando-se, ele colocou os lábios perto do ouvido dela e sussurrou por 1 minuto ou 2. Violette ouviu, enquanto uma expressão estranha e curiosa crescia em seu belo rosto, e um rubor ardente subia em sua testa e se perdia entre os anéis de cabelo macio e dourado que se aglomeravam ali. Ela estava muito séria, quase maravilhada, quando ele concluiu, e então ela ficou por um momento pensando em silêncio. Sim, disse ela, suavemente, finalmente, e deixou cair o rosto sobre as mãos que ainda apertavam as dela. Eles ficaram assim por mais um momento. Então Wallace a levou para um assento e, sentando-se ao lado dela, conversaram em tom reprimido por mais algum tempo. Violette chegou em casa assim que sua irmã voltou de fazer ligações. Onde você esteve, Violette? Perguntou Asra, meio que desconfiada. Para ter minhas aulas de alemão, respondeu a garota, com um suspiro. Seu coração estava pesado e dolorido, e ela ansiava por amor e simpatia em vez de olhares e palavras azedas. Seu mandato está quase terminando, não é? Ahá. Mink continuou, enquanto entravam juntas na casa. Tenho mais uma lição, disse Violette. Venha aqui, eu quero falar com você, sua irmã retrucou, enquanto abria caminho para a sala de estar. Violette o seguiu, com as bochechas coradas e os olhos que começaram a brilhar ameaçadoramente. Seu espírito estava saltando para enfrentar a provação que aguardava. Tenho pensado, começou Asra. Menki jogando-se em uma cadeira e tentando falar de maneira improvisada que outra pequena viagem faria bem a todos nós.
Will tem negócios que o chamam para o Canadá e acha que gostaria de companhia na viagem, então decidimos combinar negócios e lazer e aproveitar todos os pontos turísticos do caminho. Ele deve começar uma semana a partir de quarta-feira, e podemos facilmente estar prontos para acompanhá-lo a essa hora. O que você diz, viu? Violette pensou por um momento. Então, encontrando os olhos da irmã com um olhar firme, ela respondeu brevemente: Eu não quero ir. Ah, nem que Crow. Ela não gostou daquele tom calmo. Sinto muito, ela respondeu, pois decidimos fechar a casa durante nossa ausência e eu não poderia pensar em deixá-lo para trás. No entanto, Belle, não irei com você para Montreal, respondeu Violette com firmeza. Quem disse alguma coisa sobre Montreal? Rapidamente perguntou Asra, Menck e olhando-a bruscamente. Posso muito bem ser franca com você, Belle, continuou Violette, e dizer que sei exatamente o que você planejou fazer, e não vou a Montreal para ser colocada em um convento. Violeta, ejaculou a mulher assustada, com o rosto carmesim. Você não precisa tentar negar nada, continuou a jovem, calmamente, pois ouvi você e Will planejando isso ontem à noite. Desci para pegar algo que havia deixado na biblioteca e, ao passar pelo corredor, ouvi você dizer que me mandaria para um convento. É claro que, tendo aprendido tanto, eu estava fadado a ouvir tudo o que podia sobre o plano. Ah, Menck olhou em branco sobre essa informação por um momento, então, seu temperamento levando a melhor, ela explodiu em uma torrente de reprovações e abusos. Violette sentou-se com as mãos postas em silêncio e não tentou interrompê-la, mas finalmente a mulher ficou envergonhada do som de sua voz e palavras raivosas e parou. Você terminou, Bella? Violette então perguntou, em um tom frio e estranhamente calmo. Bem, você me levou quase à distração pela maneira como tem agido ultimamente, disse Asa. Menck, desculpando-se. Acho que também tive algo a suportar de você, respondeu a jovem, mas não sou mais uma criança para ser levada de um lado para o outro contra minha vontade. Se você e Will desejam fazer uma viagem ao Canadá, podem fazê-lo sozinhos. Eu não vou acompanhá-lo. O que você vai fazer permanecer em Cincinnati e encontrar aquele carpinteiro vulgar às escondidas, suponho, retrucou a irmã, com raiva. Eu posso ir para a casa das Ra. Vai ler. Nelly há muito deseja que eu passe algumas semanas com ela. E ela vai ajudá-lo e incentivá-lo a fazer amor. Talvez você imagine, tombou a Saa. Vem. Não, senhorita, você irá conosco, queira ou não, e também irá para um convento, onde permanecerá até me dar sua promessa solene de abandonar todos os pensamentos de se casar com aquele Yankee de origem humilde. Violette levantou-se neste momento e ficou pálida e ereta diante de sua irmã. Belle, não irei para Montreal. Não serei forçada a ir a lugar nenhum contra minha inclinação, disse ela com uma determinação que traía um propósito inalterável. Eu sei que você e Will foram nomeados meus tutores, e que eu não atingirei a maioridade por 3 anos ainda, mas eu sei, também, que há alguma reparação por tal abuso de autoridade como você está tentando exercer, e se você persistir neste curso por mais que eu não goste da notoriedade de tal procedimento, apelarei aos tribunais para colocá-lo de lado e nomear alguém em seu lugar. Você disse ontem à noite que seria romano contra romano neste assunto. Você disse verdadeiramente, e daqui em diante, Bela, você terá que me encontrar com um espírito totalmente diferente antes que você e eu possamos estar no antigo pé novamente. Espero, pelo menos, que agora você entenda, de uma vez por todas, que não acompanharei você e William em nenhuma viagem. Ela se virou e saiu da sala com dignidade silenciosa enquanto parava de falar, deixando Asa, Menck parecendo assustada e confusa com a posição resoluta e inesperada que tomara em relação à sua tutela. Onde diabos ela pode ter descoberto sobre esse ponto da lei? Ela murmurou, com raiva. Um pouco mais daquele carpinteiro, suponho. Ela ficou sentada por algum tempo absorta em pensamentos, mas finalmente seu rosto clareou e, levantando-se, tocou a campainha. A empregada atendeu quase imediatamente. Diga a James para colocar os cavalos de volta na carruagem o mais rápido possível, pois esqueci algo e devo ir imediatamente para a cidade novamente, ela ordenou, enquanto reorganizava seu envoltório. Em menos de 10 minutos, ela estava a caminho, não de volta à cidade, mas para visitar um amigo íntimo no Eden Park. Capítulo 9. Violette se torna uma prisioneira. Ah, Alexander Arclay Auley, como sempre foi cuidadosa em escrever seu nome, era o mesmo tipo de mulher que a Sa, Menck, mas com a vantagem de não possuir um temperamento tão elevado. Ela era mais suave e insinuante em seus modos, e onde tinha um objetivo difícil de alcançar, sempre se esforçava para vencer por estratégia em vez de antagonizar seus oponentes tentando dirigir.
Ela também era intensamente orgulhosa e tenaz de castar uma líder na sociedade e uma grande defensora da aparência externa. Antigamente, quando Azar, bem que ofendera tanto os 10 superiores fugindo com um pobre funcionário a serviço de seu pai, Azar, a lei a retirou de sua extensa lista de conhecidos, mas após a morte do Sr. Huntington, quando o jovem casal tomou posse de uma bela herança, a antiga amizade foi renovada e sua intimidade, se alguma coisa, estava mais próxima do que durante seus dias de juventude. Para essa amiga e aliada que residia entre as glórias do Eden Park, Azar, bem que agora se dirigia para pedir seu conselho sobre o curso a seguir com Violette em seu atual humor incontrolável. Ela francamente confidenciou tudo a ela e concluiu sua revelação observando, com uma sobrancelha ansiosa: estou perdendo o juízo até e vim pedir sua ajuda nesta emergência. Certamente, Belly, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, respondeu a Saar. A lei, ansiosamente, pois ela adorava exercer seus talentos diplomáticos, mas temo que não seja muito, pois decidimos, de repente, navegar para a Europa no 10º dia do próximo mês. Sim, soube de seus planos hoje por meio da Saar. Ider, e quando Violette subiu em suas pernas de pau ao voltar de minhas ligações, de repente me ocorreu que talvez se o assunto fosse bem administrado e você não se importasse com o cuidado por um tempo, ela aceitaria um convite seu para viajar pela Europa por um tempo. Eu pareceria me opor a isso no início, mas gradualmente cederia às suas persuasões e, mais tarde, eu mesmo me juntaria a você no exterior e o aliviaria de sua carga. Uma vez que a leve através do Atlântico, será fácil mantê-la lá até que ela chegue aos nossos termos. Aham. A lei prontamente se prestou a esse esquema. Seria uma grande pena, disse ela, com um pouco de veneno intencional apontando suas palavras, fazer com que Violette se sacrificasse e comprometesse sua posição casando-se precipitadamente com esse carpinteiro baixo, e, acrescentou ela, ansiosamente, eu ficaria muito feliz em tê-la comigo, ela é uma excelente companhia, enquanto, como você sabe, eu gosto muito dela e será a coisa mais fácil do mundo persuadi-la a ir conosco. Você acha? Aham. Bem que perguntou, um tanto duvidosa, pois começou a ficar um pouco admirada com a decisão de caráter em rápido desenvolvimento de sua irmã mais nova. Sim, Violette, Nelly e Bailey são bastante íntimas, não são? Perguntou Azar. Olé. Sim, eles foram amigos firmes durante todo o curso do ensino médio e se visitaram bastante desde então, respondeu Azar. Leng, então, Azar. Palhei veio até mim ontem, perguntando se eu poderia atuar como acompanhante de Nelly, que há muito queria passar um ano em Milão para estudar música e, como eu prontamente atendi ao seu pedido, aceitar. Não acredito que Violette saiba nada sobre isso, respondeu Assar. Nem. Muito provavelmente não, pois sua mãe me disse que não havia dito nada a Nelly e que não desejava despertar esperanças de desapontá-los, até que pudesse providenciar uma escolta adequada para ela, explicou Assar. Olé. Mas, acrescentou ela provavelmente já sabe disso. No entanto, vou ligar para lá esta noite para organizar um pouco nossos planos. Irei à sua casa mais tarde. Vou tentar trazer Nelly comigo. Ela estará cheia da viagem e, sem dúvida, expressará o desejo de que Violette possa ir com ela e vou apoiar seus desejos, convidando-a imediatamente a fazer um de nosso grupo. Desta forma, podemos realizá-lo sem parecer que já pensamos em tal coisa antes. Ela, bem que ficou muito satisfeita com esse plano e, depois de discuti-lo por mais algum tempo, despediu-se da amiga e voltou para casa com o coração aliviado. Ela conheceu Violette na hora do jantar, como se nada desagradável tivesse ocorrido, e não se referiu uma vez à expedição ao Canadá ou a qualquer outro assunto desagradável. Por volta das 7 horas, Asra. A lei apareceu e, para a grande alegria das As, bem que ela foi acompanhada por Nelly e Bailey. Oh, viu? Exclamou aquela jovem exultante, depois que os primeiros cumprimentos foram trocados. Tenho a notícia mais agradável para lhe contar. Violette pareceu interessada imediatamente. O que é isso? Ela perguntou. Vou para a Europa no próximo mês, respondeu Nelly com o rosto todo brilhante. Indo para a Europa. Violette repetiu, com um olhar de consternação, pois seu coração afundou ao pensar que ela estava prestes a perder sua única amiga. Sim, mamãe finalmente consentiu em me deixar ter um ano de música em Milão, e essa a lei, que também está se expandindo, consentiu em me colocar sob sua asa amigável. Indo por um ano, suspirou Violette. O que devo fazer sem você? Oh, logo vai passar, disse a garota feliz, para quem os próximos 12 meses pareceriam muito curtos. É claro que sentirei sua falta terrivelmente. Eu só queria que você estivesse indo também. Não seria simplesmente delicioso? Sim, de fato. E por que não?
Aqui interpôs Asra. A lei, que parecia ter sido repentinamente presa por esta observação no meio de um relato de uma recepção brilhante que ela estava dando a Asra. Nenk, você sabe que gosto de sua companhia e não gostaria de nada melhor do que ter duas garotas brilhantes comigo. Ellie, deixe-me levar Violette também. Ela deveria ter uma boa viagem ao exterior, agora que está fora da escola. Ah, Mink parecia pensativa e não especialmente satisfeita com a proposta. Você é muito gentil ao ter em propô-lo, mas o SR. Mink e eu tínhamos planejado uma viagem ao Canadá para este mês e o próximo e pretendíamos levar Violette conosco. Violette lançou um olhar frio e firme para a irmã. Eu disse que não deveria ir para o Canadá, Belle, disse ela, baixinho, mas decididamente. Então venha conosco, por todos os meios. Tenho certeza de que não pode fazer muita diferença se você vai para a Europa ou Canadá, e Nelly ficaria muito feliz em tê-lo como amigo, interpôs Azar. Olé. De fato, eu deveria. Oh, Violette, seria simplesmente encantador. Você não gostaria? Nelly gritou, entusiasmada. Sim, respondeu a garota insuspeita, embora um tanto duvidosa, enquanto pensava nos milhares de quilômetros que a separariam de Wallace se ela aceitasse o convite. Quanto tempo você pretende ficar ausente? Ela concluiu, virando-se para Azar. Olé. Ou ficarei fora um ano, talvez dois, e gostaria de tê-lo comigo o tempo todo, mas o SR. A Lei e minha irmã, Azar. Blight, voltarão em cerca de 3 meses, então, se você sentir saudades de casa, poderá voltar com eles. Aham. A lei era muito sábia. Ela sabia que Violette teria muito mais chances de ir se sentisse que poderia voltar a qualquer momento. A jovem se perguntou o que o Wallace diria a esse plano. Ela realmente se sentiu atraída por isso, pelo menos. Isso lhe daria uma liberação por um tempo da autoridade irritante de sua irmã. Por que não deixá-la vir então, Belle, se ela não deseja ir com você para o Canadá? Insistiu Azra. A lei, insinuantemente, enquanto se virava para a amiga, com um brilho de travessura nos olhos, ao ver que Violette estava realmente inclinada a ir. Bem, eu não sei, disse Azar. Menk contemplativamente. Suponho que eu deveria ter que consultar meu marido então ao problema de prepará-la. Ou ela não precisará de nada para a viagem, exceto alguns tapetes envoltórios de viagem e uma cadeira de vapor. Podemos reabastecer seu guarda-roupa em Paris pela metade do que custaria aqui, então você não precisa se preocupar com isso. Você virá, Violette. E Alra. A Lei se virou com um olhar cativante para a bela garota. Diga assim faça, viu? Implorou Nelly, então, voltando-se para Azar. Menk, ela acrescentou, você vai deixá-la, não vai? Eu tenho metade da mente para, refletiu a mulher astuta. Pronto, viu? Gritou Nelly, triunfante, não há nada para impedir agora. É muito repentino, vou pensar nisso e avisá-lo, começou Violette, reflexiva. Não haverá muito tempo para pensar nisso, observou Azar. Olei, agradavelmente. É melhor você decidir o assunto de uma vez e, assim, evitar todas as incertezas. Avisarei depois de amanhã, respondeu Violette, mas perdeu a cor ao dizer isso. Ela queria ir para ficar longe de seu irmão e irmã, mas ela se esquivou de deixar Wallace. Ela está planejando consultar aquele sujeito, disse Azar, bem que para si mesma e lendo Violette como um livro, mas vou cuidar para que ela não tenha a oportunidade de fazê-lo. Ahá. A lei não disse mais nada, mas levantou-se para se despedir, sentindo que havia feito tudo o que era sábio, naquele dia, para promover os esquemas de sua amiga. Mas Nelly demorou um pouco e tentou persuadir a amiga a ceder. Ela estava muito ansiosa para ter sua companhia na viagem proposta. Violette foi firme, no entanto, e disse novamente que gostaria muito de ir, mas não conseguia decidir em tão pouco tempo. Aham. Bem que não renovou o assunto após a partida do interlocutor e sabiamente manteve uma maneira um tanto indiferente, como se não se importasse muito se Violette fosse ou não. O SR. Bem que chegou um pouco mais tarde de seu clube e ela abordou o plano para ele diante de Violette. É claro que tudo já havia sido conversado antes entre marido e mulher. Ele também pareceu favorecer graciosamente a proposta. Ora, sim, disse ele, se Violette quer ir para a Europa, deixe-a. Você disse que ela não gosta da ideia de ir para o Canadá conosco, e como vamos fechar a casa, ela deve ir a algum lugar. Mas ela não tem certeza se quer ir com Althea, observou Asra. Menck, enquanto observava a irmã de perto. Respondeu o SR. Menck, sem rodeios, deve ser uma coisa ou outra. Qual será, Violette Europa ou Canadá? Não podemos deixá-lo aqui enquanto estivermos fora. É uma questão um tanto importante para decidir em tão pouco tempo, respondeu Violette, friamente, e decidiu que não se comprometeria até que pudesse consultar Wallace.
Ela ficou um pouco surpresa por ele ainda falar do Canadá, pois ela imaginou que a viagem havia sido planejada inteiramente por sua conta. Ela não podia saber que isso era um fingimento, com a intenção de cegá-la ainda mais. Na manhã seguinte, Azar, que subiu ao quarto de Violette por volta das 9 horas e a encontrou aparentemente ocupada lendo uma revista. Vou sair para fazer compras, comentou ela. Tenho muito o que fazer. Você não quer vir me ajudar? Violette ergueu os olhos surpresa. Ora, Belly, você sabe que eu nunca me adapto ao seu gosto em compras, e você sempre veta o que eu sugiro, disse ela. Mas você vai precisar de muitas coisas para sua viagem ao exterior, e você pode pelo menos comprar lenços, meias, roupas íntimas e assim por diante, respondeu sua irmã. Mas ainda não decidi ir, respondeu Violette, irritada por sua aquiescência ser assim dada como certa, e caso eu não tenha, tenho de sobra tudo para minhas necessidades no momento. Bem, então, viu, venha me fazer companhia, insistiu Asra. Menki, tentando esconder seu verdadeiro propósito, manter sua irmã sob vigilância sob um exterior afetuoso. Obrigada, Belly, mas realmente não quero ir, e você ficará tão absorta em suas compras que não sentirá minha falta, respondeu Violette. Muito bem, então, exatamente como você escolher, Asra. Menki voltou irritada, e de repente saiu da sala, trancando a porta atrás dela. Quando o raio disparou em seu encaixe, Violette se levantou de um salto. Belle, o que você quer dizer? Ela gritou, uma enxurrada de vermelho raivoso surgindo em sua testa. Quero dizer que, se você não for comigo, ficará onde está até que eu volte, respondeu bruscamente Asa. Menki então desceu as escadas com um sorriso de triunfo no rosto, pois se congratulou por ter feito uma coisa muito inteligente. Violette ficou parada por um momento ou dois, sem palavras e branca de raiva pela indignidade que lhe oferecia. Ela se atreveu a me trancar como uma criança travessa de 5 anos. Ela gritou apaixonadamente. Não vou me submeter a tal tratamento e, além disso, prometi encontrar Wallace novamente às 2 horas. O que devo fazer? Ela evidentemente suspeitava que eu pretendia vê-lo e tomou esse caminho para evitá-lo. Ela se sentou novamente e tentou pensar, embora estivesse tremendo de excitação e raiva. Não havia outra saída para seu conjunto de quartos, e certamente parecia que ela deveria permanecer onde estava até o retorno de sua irmã. Enquanto isso, Azra, Menki, ao descer, chamou a empregada e confidenciou-lhe que, por boas razões, havia trancado Violette em seu quarto e ordenou à empregada que não a deixasse sair em nenhuma circunstância. Ela ordenou que ela levasse um bom almoço para Violette às 12 horas, mas que se certificasse de trancar a porta tanto para entrar quanto para sair e, sob pena de demissão instantânea, não prestasse atenção às súplicas de Violette para ser libertada. Então, sentindo que havia capturado o seu pássaro com segurança, pelo menos por algumas horas, ela fez suas compras com a mente tranquila. Violette, depois de pensar um pouco sobre sua condição, resolveu não fazer nenhuma perturbação para atrair a atenção dos criados. Ela raciocinou que Sarah, a segunda garota, traria um almoço para ela ao meio-dia e ela decidiu aproveitar a oportunidade para efetuar sua libertação. Ela não sabia exatamente como isso seria realizado, mas sair e ir para a cidade ela deveria antes das 2 horas. Ela se vestiu para a rua, exceto o chapéu e o lenço, e então começou a planejar maneiras e meios. De repente, seu rosto se iluminou e, entrando em seu camarim, ela examinou o grande espelho que estava suspenso acima da tigela de mármore. Tirando um canivete do bolso, ela deliberadamente cortou o cordão pesado pelo qual estava preso no lugar e, em seguida, exercendo toda a sua força, ela o abaixou cuidadosamente até que a parte inferior da moldura repousasse sobre o mármore enquanto a parte superior estava encostada na parede. Tendo conseguido isso e se assegurado de que o copo estava perfeitamente seguro, ela voltou silenciosamente para sua leitura e conseguiu se divertir até que o relógio bateu meia-noite. Pouco depois, ela ouviu um passo na escada, acompanhado pelo barulho dos pratos, e soube que Sarah estava trazendo um almoço para ela. Correndo para o camarim, Violette agarrou o espelho, puxou até a borda do mármore e, assumindo uma posição tensa, parecia ter pegado o vidro no momento em que ele estava caindo e a tempo de salvá-lo de ser despedaçado. Sarah destrancou a porta do quarto e, não encontrando ninguém lá, gritou: Senhorita Violette, onde você está? Oh, Sarah, é você. Venha aqui rapidamente, pois estou em apuros, gritou a jovem, suplicante. Sarah largou a bandeja, mas tomou a precaução de trocar a chave do lado de fora da porta para dentro e trancá-la antes de ir para o outro quarto. Então ela foi ver qual era o problema. Por quê, senhorita Violette? Ela gritou, com consternação, enquanto observava a situação.
como isso aconteceu? A corda se separou, ofegou Violette, enquanto olhava para as pontas irregulares onde havia serrado em pedaços com sua faca cega. Você terá que me ajudar, acrescentou ela, e acho que podemos conseguir levantá-lo até o chão sem quebrá-lo. Não me atrevo a deixá-lo parado aqui, pode escorregar na bolinha. Não, disse a garota, nunca suspeitando de qualquer estratagema para enganá-la, devemos derrubá-lo. Ela agarrou um lado dele em seus braços fortes e, com a ajuda de Violette, conseguiu colocá-lo em segurança no chão. Espere um momento, por favor, até que eu recupere o fôlego, disse Violette, como se estivesse cansada pelo esforço. Você teve que segurá-lo lá por muito tempo? Sarah perguntou inocentemente, enquanto permitia que a estrutura pesada descansasse contra ela. Não, não muito tempo, mas estou tão feliz que você veio exatamente como veio, pois se tivesse caído, teria me assustado terrivelmente, respondeu Violette, e ela não proferiu nenhuma mentira, pois estava feliz por Sarah ter vindo exatamente como veio, porque estava ficando muito ansiosa para ir até o Wallace e teria ficado assustada se o vidro tivesse sido quebrado. Com certeza, senhorita, respondeu a garota, gravemente, e é um sinal de morte em casa ter um espelho quebrado. E olhe, as mariposas devem ter estado nesta corda para fazê-la ceder, pois é como uma corda e não pode quebrar, e ela se abaixou para examinar as pontas desgastadas enquanto falava. Violette aproveitou a oportunidade e saiu rapidamente da sala, puxando a porta e trancando-a atrás de si, fazendo de Sarah uma prisioneira e garantindo sua própria liberdade. Mas seu bondoso coração e sua consciência terna feriram pela estratégia que ela havia empregado para realizar seu propósito e, ajoelhando-se no chão, ela colocou os lábios no buraco da fechadura e disse: Perdoe-me, Sarah, mas era tudo uma pequena trama minha para sair. O cordão não se rompeu, eu cortei. Oh, senhorita Violette, deixe-me sair, por favor, deixe-me sair, gritou a garota, angustiada. Ah, bem que disse que me mandaria embora sem uma referência se eu não o mantivesse seguro até que ela voltasse, e eu nunca sonhei que você estivesse me pregando um truque. É um pouco difícil para você, confesso, Sarah, respondeu Violette, com pesar, e sinto muito, mas eu tinha que fazer isso, pois tenho um compromisso importante no centro da cidade. Ele não tinha o direito de me tratar assim como uma criança, e ela não deve dispensá-lo se eu puder evitar. Vou contar a ela como o enganei e, se ela não for razoável, darei a você o salário de um mês e o ajudarei a ir para outro lugar. Sarah continuou a implorar para ser liberada, mas Violette permaneceu inabalável em seu propósito. Não, você terá que ficar aqui um pouco, disse ela, mas quando eu descer, enviarei o cozinheiro para libertá-lo. Quando Belly chegar em casa, você pode dizer a ela que ela me encontrará na casa de Nelly e Bailey e que não voltarei para casa até que ela se desculpe por seu tratamento vergonhoso. Ela não conseguia superar sua indignação por ter sido trancada a 7 chaves, com um servo colocado sobre ela como carcereira. Ela vestiu apressadamente o chapéu e o agasalho, calçou as luvas e saiu silenciosamente da sala. Indo para o topo da escada do porão, ela tocou uma campainha para o cozinheiro. Bridget, Sarah quer que você vá até o meu camarim para ajudá-la com um espelho que caiu, disse ela. Então, sem esperar por uma resposta, Violette saiu correndo de casa e, saudando o primeiro carro que apareceu, logo estava rolando em direção à cidade para encontrar seu noivo. Capítulo X. Você será verdadeiro, embora o oceano nos divida. Por volta das 4 horas do mesmo dia, Violette entrou na sala particular de sua amiga, Nelly Bailey, com o rosto brilhando, os olhos brilhando de excitação. Oh, sua querida criança! Gritou aquela jovem, levantando-se e saltando para a frente para encontrar seu visitante. Você veio me dizer que está indo para a Europa comigo. Vim passar a noite toda com você, se você me permitir, respondeu Violette, retribuindo a carícia ansiosa com que Nelly ia cumprimentara. Se eu deixar você, você sabe que ficarei muito feliz em tê-lo. Mas como você está feliz? Você certamente tem boas notícias para me contar. Violet curou e seus olhos caíram por um momento. Sim, acredito que irei para a Europa com você, respondeu ela, com o rosto cheio de sorrisos, e Nelly imediatamente entrou em êxtase com o anúncio. Estou perfeitamente encantada, ela gritou, e você vai ficar o ano inteiro? Eu não sei sobre isso, respondeu Violet pensativamente. Não marquei nenhum horário para o meu retorno. Vou por 3 meses de qualquer maneira, e posso concluir que ficarei mais tempo. Eu gostaria que você pudesse vir a Milão para estudar música comigo, comentou Nelly, melancolicamente. Imagino que Belle não consentiria com isso, respondeu Violet. Ela teria medo de que nós duas garotas fizéssemos travessuras se fôssemos deixadas sozinhas. Suponho que viajarei com Azra. A lei, mas tentarei visitá-lo de vez em quando, se permanecer por algum tempo.
As meninas encontraram muito o que conversar em antecipação à viagem, e o tempo passou rápida e agradavelmente até a hora do jantar, enquanto durante a refeição a família era tão agradável e divertida, pois Violette era uma grande favorita entre eles que ela esqueceu. Por enquanto, o desagrado da manhã e sua Clara. Uma risada feliz ecoou com todo o seu abandono habitual. Ela não mencionou seu mal-entendido com a irmã, pois seu orgulho se rebelou contra saber que ela não era totalmente feliz em sua casa e quando, pouco depois do jantar, a Mink ligou e pediu para ver Violette sozinha, ela desculpou a circunstância observando que supunha que fosse sobre algum assunto de negócios. Ahá. Mink ficou furiosa ao voltar para casa para descobrir como ela e Sarah haviam sido enganadas, e ela veio à casa da Zah. Palhei preparada, não para se desculpar, mas para ser muito severa com o ofensor por seu desafio a toda a autoridade. Mas a visão de seu rosto feliz e olhos brilhantes a desarmou, e ela passou por cima do caso com muito mais leveza do que Violette ousara esperar que ela fizesse. A jovem reconheceu francamente a estratégia que havia empregado e exonerou Sarah de toda a culpa, mas ela também declarou firmemente que se sua irmã não prometesse deixá-la em paz se ela persistisse na perseguição dos últimos dias, ela revelaria ao SR e a Asa. Falei tudo o que havia ocorrido e imploraria sua proteção e assistência para garantir outros tutores. Ahá. Menck havia chegado a esse ponto em que acreditava que a discrição seria a melhor parte do valor, pois percebeu que o espírito de sua irmã mais nova era forte demais para ela e que faria o que ameaçara. Portanto, ela resolveu não antagonizá-la ainda mais se pudesse evitá-lo. Foi uma pena, Bela, que você me trancasse como uma criança travessa e irracional, e eu não vou suportar tal tratamento, afirmou Violette indignada ao concluir o relato de sua experiência matinal. Bem, criança, eu não sabia mais o que fazer com você, mas deixe passar, por favor. Talvez tenha sido um erro, e vamos deixar o passado para trás, respondeu Asra. Menck, em tom conciliatório. Estou feliz que você tenha decidido a favor da viagem à Europa e quero que você vá embora sentindo-se gentil comigo. Você vai voltar para casa comigo agora? Não esta noite, prometi a Nelly que passaria com ela, mas você pode me chamar amanhã cedo, pois suponho que teremos que estar bastante ocupados durante as próximas 3 semanas. Muito bem, mas, viu, você vai me prometer que não vai tentar. Aham. Menck começou, ansiosamente, pois não conseguia se livrar do medo de que Violette tentasse encontrar seu amante clandestinamente. Silêncio, Bela, não vou prometer nada a você, interrompeu Violette, espirituosa. Eu sou uma mulher, agora tenho meus próprios direitos, e há algumas coisas sobre as quais você não deve se entrecheirar. Se houver paz entre nós, você deve me deixar inteiramente sozinho em um assunto. Ahá. Menck não respondeu a isso. Ela disse a si mesma que a estratégia era o único caminho que lhe restava. Ela se juntou à família Ballet por um tempo para um bate-papo social, após o qual se despediu, prometendo enviar a carruagem para Violette às 10 da manhã seguinte. As 3 semanas que se seguiram passaram rapidamente e sem mais problemas entre as irmãs para estragar suas relações sexuais. Ahá. Menck esforçou-se, por todos os meios ao seu alcance, para manter Violette sob seus próprios olhos durante esse tempo, mas uma ou duas vezes a jovem conseguiu escapar de sua vigilância. Se ela conhecia o Wallace ou não, ela não tinha meios de verificar, mas sentiu que deveria ser verdadeiramente grata e aliviada de um fardo pesado quando o oceano os dividisse. O dia da partida se aproximava e os viajantes, acompanhados por vários amigos, dirigiram-se a Nova York, onde deveriam pegar um navio a vapor pertencente ao It Star Line. Quando todos subiram a bordo do navio na manhã do dia 10, a Saa, bem que ficou surpresa e consternada ao ver Wallace Richardson avançar e cumprimentar Violette com toda a segurança de um pretendente aceito, enquanto a própria jovem, embora seu rosto se iluminasse alegremente ao avistá-lo, não parecia nem um pouco surpresa ao encontrá-lo ali. O fato era que o Wallace havia dito a Violette que tinha um telefonema para ir a Nova York a negócios e que combinaria de estar lá no horário em que ela partisse. Se a aparência pudesse tê-lo aniquilado, ele teria desaparecido imediatamente da vista dos homens, mas ao encontrar o olhar zangado da Saa, Menck, ele levantou cortesmente o chapéu e fez uma reverência, então continuou sua conversa com Violette. É claro que não adiantaria fazer uma cena em um lugar tão visível, e a mulher enfurecida foi obrigada a conter sua paixão, mas ela agradeceu o destino que Violette estava indo para tão longe, e ela jurou que levaria muito tempo até que ela voltasse. Ela pretendia manter o jovem casal sob seus olhos até que o vapor começasse, mas, na confusão que prevalecia em todos os lugares, eles conseguiram escapar de vista antes que ela percebesse, e depois disso ela não conseguiu encontrá-los.
Eles não estavam longe, no entanto, e sua segurança residia exatamente nesse fato. Eles simplesmente pisaram entre algumas pilhas de bagagem para algumas últimas palavras um para o outro, enquanto se esqueciam de tudo, exceto do pensamento de sua separação que se aproximava. Minha querida, é difícil deixá-la ir, mais difícil do que eu pensava que seria agora que chegou a hora, disse Wallace, enquanto pegava as duas mãos dela e olhava com ternura para seu rosto triste. Eu quase gostaria de não poder ir, afinal, Violette vacilou, enquanto as lágrimas quentes corriam em seus olhos. Eu vou ficar, mesmo agora, se você me disser que eu posso, concluiu ela resolutamente. Não, amor, isso seria imprudente, e eu sei que é melhor que você vá melhor para você, melhor para mim, respondeu ele. Mas voltarei em 3 meses, disse Violette, com um ar de decisão. Eu não poderia ficar longe de você por mais tempo do que isso. Se você acha que deve, não vou me opor, querida, respondeu o jovem com ternura. Ainda assim, se você puder se contentar em ficar 1 ano, acredito que seria um bom plano fazê-lo. Enquanto isso, farei o possível para alcançar uma posição que me justifique reivindicar esta querida mão quando você retornar. Escreverei para você por todos os vapores, Wallace, e você certamente responderá com a mesma regularidade, implorou Violette. De fato, vou e estou prometendo a mim mesmo um grande prazer com nossa correspondência mais, na verdade, do que eu já sabia, pois nossas reuniões clandestinas foram muito irritantes para mim. Nunca gosto de fazer nada que não seja perfeitamente aberto e direto, disse Wallace gravemente. Nem eu, respondeu Violette, mas fomos levados a isso. É verdade e, portanto, sinto que era justificável. Eles, seus guardiões, teriam nos separado se pudessem, mas este pequeno coração fiel não pôde ser conquistado por sua fidelidade e, minha querida, tenho certeza de que você ainda será fiel a mim, mesmo que o oceano nos divida. Os dedos de Violette se fecharam sobre os dele com um aperto convulsivo, quase doloroso. Sempre, nada, ninguém jamais poderia me tentar de minha fé para você, Wallace, ela murmurou roucamente. Or, ela gritou, com um sobressalto repentino, quando um apito de advertência soou. Isso significa que você deve ir? Sim, dentro de 5 minutos, respondeu ele. E agora, rainha do meu coração, ninguém pode nos ver. Portanto, dê-me apenas um beijo de despedida, e essa deve ser a nossa despedida, pois não posso me despedir de você antes dos outros. Ele se curvou e a pegou rapidamente em seus braços, apertando-a contra o peito com um aperto forte e ansioso, e pressionou os lábios nos dela em uma carícia prolongada. Meu amor, você vai tirar a luz do meu mundo quando você for, ele murmurou, carinhosamente. Então ele a soltou e a levou para fora de seu esconderijo para onde seus amigos estavam reunidos. Ora, Violette, ficamos alarmados com você e nossos amigos temiam que tivessem que ir sem se despedir de você, exclamou Asha. Menck em um tom que indicava claramente seu descontentamento com o comportamento de sua irmã. Mas não havia tempo para censuras. Todo mundo estava dando um último adeus a todos os outros, e logo o grito, todos em terra. Sou, e houve uma debandada geral de todos aqueles que não estavam indo para fora. Wallace permaneceu até o último momento. A mão dele foi a última que tocou a de Violette, a última voz que soou em seus ouvidos com as palavras: Adeus, rainha do meu coração, e o céu a abençoe. Então ele saltou sobre a prancha da gangue no momento em que ela estava sendo removida. O coração de Violette estava transbordando nessa despedida e ela correu para a sua cabine, onde, meia hora depois, Nellie Baleia a encontrou soluçando histericamente. Para, sua criança boba. Ela gritou, assumindo um tom leve, embora seus próprios olhos estivessem cheios e sua voz trêmula, isso não parece que você estava muito exultante com a perspectiva de ir para a Europa. Todas as lágrimas por aquele belo jovem que parecia tão relutante em deixá-lo. A propósito, Violette, foi esse o SR. Richardson que a salvou no momento do acidente de avião inclinado. Sim, murmurou Violette, entre soluços. Imaginei que sim por algo que sua irmã disse. Ela não gosta muito dele, não é? Nelly perguntou, com uma risada leve e um olhar travesso para o rosto desviado no travesseiro no beliche, enquanto enfatizava o pronome. Venha, acrescentou ela, vamos colocar as coisas de que provavelmente precisaremos durante a viagem e colocar nosso camarote em ordem, pois não há como saber em quanto tempo poderemos ser atacados pelo terrível inimigo de todos os viajantes. Oh, espero que não fiquemos doentes, disse Violette, distraída de sua tristeza pela sugestão prática de Nelly e enxugando as lágrimas. Eu amo a água e quero aproveitar ao máximo o tempo que estamos no oceano. Vamos decidir que não ficaremos doentes.
Suponho que podemos controlá-lo, em certa medida, pelo exercício da força de vontade, respondeu Nelly, e tentarei o que posso fazer a esse respeito, embora tenha muito medo de que o mar se mostre mais poderoso do que eu. As duas meninas logo tinham seu pequeno quarto em ordem, e tudo à mão para a viagem, então subiram ao convés para procurar seus amigos, o SR e a Sa. A Lei e a irmã desta última, a Sa. Vai. Ah. A Lei olhou para Violette com curiosidade por um momento, notando seus olhos pesados e a queda triste em torno de sua boca doce, então se pôs a desviar sua mente da recente despedida, que ela claramente viu ter sido uma provação severa. Ela era uma daquelas mulheres notáveis que podem se adaptar a todos os tipos de sociedade e circunstâncias. Ela poderia ser deliciosa em uma sala de estar cheia de pessoas cultas. Ela podia entreter um grupo de crianças por hora, enquanto os jovens a consideravam a companheira mais encantadora que se possa imaginar. Não demorou muito, portanto, para que ela fizesse Violette esquecer completamente de si mesma e de sua tristeza recente, e a jovem logo se viu rindo com vontade de algum incidente engraçado do qual a Lei havia sido recentemente a observadora divertida e apreciativa. Eles estavam em um grupo sozinhos e, aos poucos, tornaram-se tão alegres e alegres que dois cavalheiros, parados a uma curta distância deles, foram infectados com sua alegria. Uma festa gay, não é, Alf? Comentou o mais velho dos dois. Alegre, eu gostaria que os conhecêssemos, e eles são um par de garotas tão bonitas quanto eu já vi. Você acha que elas são irmãs? Não, eu não acredito. Eles não têm uma característica ou característica em comum, até onde posso ver. Aquela de cabelos dourados é uma pequena Abby perfeita, sua tez e feições são perfeitas, sua figura impecável, enquanto ela tem as mãos e os pés mais delicados que eu já vi, disse o primeiro orador. Realmente, Cameron, acredito que você foi duramente atingido, finalmente, e o seu companheiro. Eu nunca soube que você se expressasse com tanto entusiasmo em relação a uma mulher antes. Nunca tive ocasião, respondeu Cameron, secamente. Devemos conseguir alguma maneira de conhecer aquele grupo em Henderson? O destino parecia ansioso para lhe dar a oportunidade que desejava, pois, naquele exato momento, uma rajada de vento ergueu o chapéu vistoso de Violette de sua cabeça e o fez voar em direção aos dois estranhos de aparência distinta. Em outro momento teria sido arrastado para o mar e perdido além da recuperação. Mas aquele que se chamava Cameron saltou para a frente e, com um movimento rápido e ágil, um movimento de seu forte braço direito, pegou no momento em que passava por cima do corrimão. Com um sorriso satisfeito em seu belo rosto e um ar de polidez cortês, ele se aproximou de Violette e, curvando-se, comentou: Permita-me restaurar o pássaro que voou sem cerimônia. Ele olhou para o papa-figos de asas douradas que se aninhava tão alegremente em seu ninho de veludo marrom sobre o chapéu enquanto falava. A bela garota agradeceu, corada ligeiramente sob seu olhar de admiração, e a lei graciosamente cou sua apreciação por sua destreza. Permita-me cumprimentá-lo, senhor, por sua agilidade, disse ela em seu jeito cordial e franco. Esse foi um salto digno de um atleta talentoso. Obrigado, madame, respondeu o jovem Cameron, levantando o chapéu em reconhecimento ao elogio dela. Então ele teria se retirado da presença deles, embora desejasse ficar, mas o SR, a lei, que havia sido atraído por seu rosto fino e porte cavalheiresco, comentou: Já que devemos ser companheiros de viagem por uma semana ou mais, posso perguntar a quem estamos em dívida? Meu nome é Auley, da firma Auley Black Cincinnati Will. Obrigado, respondeu o jovem, com um sorriso genial, e sou conhecido como Vane Cameron. Ainda não estou ligado a nenhuma empresa, mas minha casa está há muitos anos em Nova York. Cameron, repetiu Asra. Auley, meditativamente. Eu me pergunto se ele pode ser um parente daquele Anson Cameron que se casou com a filha do conde de Sutherland na época de nosso casamento. Isso criou uma conversa considerável entre os nobres de Nova York. Lembro-me, pois a senhora era muito bonita e de sangue nobre. A reflexão da Zá. A lei foi interrompida por seu marido, que a apresentou ao belo jovem estranho, e então ele começou a realizar a mesma cerimônia para os outros membros de seu grupo. O SR. Vane Cameron tinha aparentemente cerca de 30 anos de idade, de boa aparência, nem muito escuro nem muito claro, com um rosto patrício bem definido, uma forma grandiosamente desenvolvida, um porte digno e maneiras irrepreensíveis. Ele conversou de maneira fácil e controlada com seus novos conhecidos por alguns momentos e depois pediu permissão para apresentar seu amigo. Este pedido foi cordialmente atendido e a lei logo se congratulou por ter conseguido uma adição muito agradável ao seu grupo, pois o SR.
Ralph Henderson provou não ser menos divertido, embora um homem muito mais jovem do que seu companheiro de viagem. Por meio de algumas perguntas muito hábeis, e juntando isso e aquilo, Halley soube que o Sr. Vanny Cameron era filho do Sr. Anson Cameron e neto do falecido Conde de Sutherland, consequentemente o herdeiro do distinto par, e, mais do que isso, ela colheu o item interessante de que ele estava agora a caminho da Inglaterra para tomar posse de sua bela herança. É notável quanto uma mulher pode descobrir em pouco tempo. Halley também soube que o Sr. Alf Henderson pertencia a uma família aristocrática que estava entre os invejados 400 de Nova York. Se eu não melhorar minhas oportunidades durante os próximos 8 ou 9 dias, será porque minha inteligência e habilidade habituais me falham, disse a senhora para si mesma depois de fazer essas descobertas. Eu tenho 2 garotas bonitas sob minha asa e esses rapazes também não hesitam em perceber o fato. Violette, minha querida de olhos amor perfeitos, vou conseguir fazer você esquecer aquele seu amante carpinteiro muito antes de seus 3 meses estipulados terminarem. O meu nome não é Althea. Não gostaria de nada melhor do que escrever para você entre minha lista de amigos como Condessa de Sutherland e Nelly, minha modesta morena. Você seria uma pequena esposa encantadora para aquele agradável Sr. Henderson. Capítulo 11. A morte o livrou de sua promessa. A viagem através do Atlântico provou ser muito agradável. Vanny Cameron e Ralph Henderson, por consentimento tácito, juntaram-se à festa das Halley e foram tão divertidos e atenciosos que todos se congratularam por terem conseguido uma adição tão agradável à sua companhia. Quando chegaram à Inglaterra, Vanny Cameron havia entregado seu coração até então inexpugnável inteiramente a Violette, e quando ele se despediu das Halley e seus pupilos, depois de vê-los confortavelmente estabelecidos no hotel onde deveriam permanecer durante sua estada em Londres, ele pediu o privilégio de trazer sua mãe que o precedera na Inglaterra por vários meses para conhecê-los. Esta foi uma honra que a lei mal havia previsto. Ela conhecia bem as tendências exclusivas do sangue azul britânico e estava muito exultante com a perspectiva de ser introduzida na sociedade londrina por Isabel, filha única do falecido Conde de Sutherland. É desnecessário afirmar que ela graciosamente concedeu ao jovem o privilégio que lhe pediu e aguardou com prazer a visita prometida. Ela não teve que esperar muito, pois antes que a semana terminasse, Lady Isabel, acompanhada de seu filho, veio fazer sua visita e ela parecia não estar menos atraída pela beleza e maneiras cativantes de Violette do que o jovem Cameron havia sido. A lei tornou-se extremamente agradável por sua cortesia e autocontrole culto, e antes de partir foi combinado que sua senhoria daria uma recepção em uma data próxima com o objetivo de apresentar seus novos conhecidos à sociedade londrina. Depois disso, seguiu-se um turbilhão de prazer e excitação, como Violette e Nelly haviam lido, mas nunca esperavam desfrutar. O Sr. Henderson e a jovem, como ele agora era comumente reconhecido, os acompanhavam em todos os lugares, até que começou a ser observado em círculos seletos que o filho provavelmente seguiria o exemplo de sua mãe casando-se com um americano rico. Os relatórios das Aleas bem que sobre tudo isso foram altamente satisfatórios, e a irmã de mentalidade mundana se congratulou por ter enviado Violette para o exterior em vez de insistir em que ela fosse para o Canadá. Ela não tinha visto nem ouvido nada sobre o jovem Richardson desde a partida de Violette, embora o Sr. Mink tivesse tentado se posicionar sobre seus movimentos. Tudo o que ele pôde saber, no entanto, foi que havia deixado Cincinnati algumas semanas depois que Violette partiu, mas ninguém poderia lhe dizer para onde ele tinha ido. Isso foi um alívio, embora os Minks tivessem ficado felizes em rastreá-lo, pois uma vaga suspeita de que ele poderia ter seguido Violette os assombrava. A jovem esperava ouvir de seu amante logo depois de chegar a Londres, mas 3 semanas se passaram e nenhuma linha ela recebeu. Ela estava ficando muito ansiosa e impaciente, mas é claro que não se atreveu a trair nada do sentimento, e assim se esforçou para suportar sua decepção com uma fachada o mais ousada possível. Ela, no entanto, escrevia fielmente ao Wallace a cada 2 ou 3 dias, e em cada carta mencionava o fato de que não tinha notícias dele e implorava que ele não a mantivesse em suspense por mais tempo. Ela imaginou que tinha muito cuidado ao enviar suas cartas para que a lei não suspeitasse da correspondência, pois ela desceu até a caixa de correio do hotel para postar cada uma com suas próprias mãos. Mas a lei recebeu ordens das Mink para interceptar todas essas missivas, e ela, por sua vez, deu instruções ao funcionário do hotel para que todas as epístolas endereçadas ao Wallace Richardson, Cincinnati, Will fossem devolvidas a ela.
Assim, os amantes nunca ouviram uma palavra um do outro embora, para crédito da mulher. Diga-se, se havia algum crédito devido a ela, ela conscienciosamente queimou todas as cartas, fechadas, pois secretamente gostava muito de Violette e não conseguia prejudicá-la ainda mais examinando as expressões sagradas de seu pequeno coração amoroso ou as palavras carinhosas que o Wallace pretendia apenas para seus olhos. Mas Violette, embora ansiosa, não conseguia encontrar muito tempo para satisfazer sua dor, pois era mantida em um ciclo constante de excitação. Várias vezes Nelly acordou durante a noite e a encontrou chorando, mas, ao perguntar a causa de suas lágrimas, Violette evitava uma resposta direta ou permitia que sua amiga atribuísse sua dor à saudade de casa. Um dia, cerca de 6 semanas depois que a Lei e seu grupo chegaram a Londres, todos pareceram muito surpresos com a chegada do SR e das bem que é o mesmo hotel. Só SR e Asra. A Lei estavam no segredo de sua vinda, mas não traíram o fato em sua saudação e Violette, embora conhecesse sua irmã afetuosamente, estava muito irritada com sua chegada. Ahá, bem que Asra. A Lei aproveitaram a primeira oportunidade para ter uma longa e confidencial conversa sobre tudo o que ocorrera durante o período de sua separação, e a primeira estava bastante exultante com o relato de sua amiga sobre as atenções do conde de Sutherland para Violette. Um conde inglês, ela exclamou, com um rosto brilhante. Isso é positivamente desconcertante. E você acha que Violette gosta dele? Ela não pode deixar de gostar dele, respondeu Asa. Auley, pois ele tem um jeito que é perfeitamente irresistível. Como escrevi para você, ele é muito mais velho do que ela e possui uma dignidade tranquila e uma certa maneira magistral que carrega tudo à sua frente. Se ele apenas provar ser magistral o suficiente para conquistar a vontade de Violette e fazê-la se casar com ele, ficarei orgulhosa e grata demais para me conter, disse Asa. Menck, com seriedade. É muito evidente que ele pretende fazê-lo se puder, respondeu a amiga, e não devemos deixar nenhuma oportunidade sem aproveitamento para ajudá-lo em seu cortejo. Devemos manter Violette tão ocupada com compromissos que ela não terá tempo para pensar em seu amante carpinteiro. Mais 2 semanas se passaram, e Violette ainda não tinha notícias de Wallace, e o suspense e a ansiedade secretos começavam a aparecer visivelmente sobre ela. Ela perdeu a cor e o espírito e, se não fosse pelo medo de despertar suspeitas, teria se recusado a se misturar nas cenas alegres que estavam se tornando cansativas para ela. Havia ainda uma rodada incessante de prazeres, recepções, festas, ópera e teatro, e em todos os lugares a festa era frequentada por dois jovens cavalheiros que haviam se apaixonado profundamente pelas belas garotas americanas. Violette tentou o seu melhor para resistir à força do riacho que parecia estar apressando-a para onde ela não iria, mas sem sucesso, pois Vanny Cameron estava sempre ao seu lado, e todos pareciam ter como certo que ele tinha o direito de estar lá, enquanto se tornava evidente para Violette que ele estava apenas esperando por uma oportunidade favorável para se declarar seu amante. O que ela temia finalmente veio. Todos eles assistiram à ópera uma noite, e uma aparição brilhante eles fizeram quando se sentaram em um dos camarotes do proscênio. Mas Violette não gostou da apresentação e não podia acompanhá-la, seus pensamentos voltariam àquele dia fatídico em que sua vida foi salva pela frieza e determinação de Wallace Richardson. A partir daquele momento, sua alma parecia estar ligada à dele por algum vínculo misterioso e indissolúvel. Durante todo o brilhante desempenho, ela ficou sentada, sentindo-se triste, deprimida, inexprimivelmente ansiosa, e parecendo um espírito pálido e bonito em seu vestido branco enfeitado com penugem de cisne, que era pouco menos incolor do que ela. Lord Cameron pensou que nunca tinha visto tão adorável, mas percebeu que algo não estava certo com ela e, embora tivesse recebido a permissão das bem que para falar quando quisesse, resolveu não incomodá-la naquela noite com qualquer expressão de sua afeição. Depois de voltarem para o hotel, Menck seguiu Violette até seu quarto, orgulho e triunfo escritos em cada linha de seu rosto. Você tem algo a me dizer, Violette? Ela perguntou, uma ânsia trêmula em seu tom. Não. O que você poderia imaginar que eu deveria ter para lhe dizer? A jovem respondeu, olhando-a com surpresa. O que te aflige, Violette? Perguntou Menck com um súbito palpitar de coração, ao notar sua palidez incomum. Você está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, não estou doente, respondeu Violette com um suspiro pesado. E o que poderia acontecer que você não soubesse? Eu sei o que gostaria que acontecesse, respondeu a irmã, ansiosamente, e o que Lord Cameron deseja também. Ele não tinha olhos para ninguém além de você esta noite, e devo dizer que nunca vi você tão bonita antes.
Seu vestido é simplesmente requintado e também custa muito dinheiro, mas isso não conta para nada em comparação com a conquista que você fez. Violette não podia deixar de entender o que tudo isso significava. Ela corou calorosamente e nervosamente começou a tirar as luvas. Ah! Minky sorriu com rubor. Era sinistro para sempre, ela pensou. Você compreende, eu percebo, disse ela, arejada. Você sabe que conquistou um prêmio que o Conde de Sutherland está pronto e esperando para lhe oferecer um nome e uma posição que não caia na sorte de uma garota em 10.000. Bobagem, dela. Eu gostaria que você não falasse assim comigo sobre Lord Cameron, exclamou Violette petulantemente. Não é um absurdo, criança, pois Vane Cameron propôs formalmente sua mão em casamento, pediu o consentimento de Will e meu para conquistá-lo, se puder. Bela. Violette voltou-se para a irmã, vermelha até a raiz dos cabelos, um desânimo vazio escrito em cada traço de seu belo rosto. É verdade, continuou Azar. Menk, e é uma sorte maravilhosa para você. Pense só, Violette, o que significa assumir tal posição. Estou orgulhoso de sua conquista. Violette de repente ficou fria e pálida como a neve. Ellie, você sabe que nunca pode ser. Ela começou, com os lábios brancos, quando Azar. Menk a interrompeu com raiva. Pode ser, deve ser, será, pois dei meu consentimento incondicional à proposta de sua senhoria, ela gritou, na verdade tremendo de excitação. Ellie, você não se atreveu a fazer uma coisa dessas. Você sabe que estou prometida a outro, gritou a jovem com os olhos ardentes. Um olhar estranho passou pelo rosto das Ra. Bem que com essa resposta, e ela abriu os lábios como se quisesse fazer uma resposta afiada e desprotegida. Então, de repente, ela se conteve e, depois de um momento, comentou, em tom reprimido. Você sabe muito bem que essa sua escapada tola não conta para nada, e que o jovem Richardson não tem o direito de mantê-lo preso a qualquer promessa que você possa ter impulsivamente dado a ele por um sentimento de gratidão. Eu me mantenho amarrada, no entanto, respondeu Violette, com os lábios trêmulos, e também não por qualquer sentimento de gratidão, mas porque eu amo de todo o coração. Você nunca deve se casar com ele, retrucou a irmã, com raiva. Você está louco de pensar em jogar fora uma chance como essa para um sujeito de origem humilde como esse. Não deve ser pensado por um momento. E, Violette, você deve se casar com Vane Cameron. Tome cuidado. Belle, você está indo um pouco longe demais agora, gritou Violette, uma chama perigosa saltando em seus olhos. Não vou me casar com Lord Cameron. Dei minha palavra a Wallace e vou cumpri-la. Violette, gritou sua irmã, severamente, e ela agora estava tão branca quanto a renda nevada em volta do pescoço. Não haverá mais brincadeira de criança. Você não deve arruinar sua vida com tal tolice. O que Vane Cameron pensará de mim por conceder-lhe a permissão que ele desejava? Era equivalente a admitir que não encontraria nenhum obstáculo em seu caminho. O que você poderia dizer a ele? A verdade é que eu não o amo, que eu amo outra pessoa, corajosa e firmemente, retribuiu a jovem. Você não deve. Eu morreria de mortificação e decepção, gritou Azra. Menke torcendo as mãos em aflição. Então, refreando-se novamente, ela continuou, em um tom inflexível. Vou lhe dar apenas uma semana para reconsiderar sua loucura. Vou dar a entender a Lord Cameron que você é um pouco tímido sobre o assunto, que será melhor para ele não falar por talvez algumas semanas. Mas ouça-me, Violette, se você se recusar a aceitar meus termos no final desse tempo, eu a levarei para a França e a encerrarei em um convento, onde você ficará até que me prometa solenemente que desistirá de seu miserável amante Yankee. Ela se virou e saiu abruptamente da sala sem dar a Violette a chance de responder. Violette ficou parada por um momento, parecendo miserável o suficiente para partir o coração, então, jogando-se na cama, ela deu lugar a uma paixão de lágrimas e soluços. Oh, Wallace, onde você está? Ela gemeu. Por que você não escreve para mim? Sinto-me como se estivesse sendo levado a uma armadilha, e com uma luz repentina parecendo explodir sobre ela, acredito que eles tenham interceptado nossas cartas, pois sei que você seria fiel a mim. Ou, estou com saudades de você, e agora que Belle e Will chegaram, sei que eles não vão me deixar voltar ao final de 3 meses. O que devo fazer? É claro que não posso me casar com Lord Cameron, e direi a verdade se ele me perguntar. Ela ficou deitada por um longo tempo tentando pensar em alguma maneira de sair de seus problemas. Por fim, quando ela se acalmou, ela se levantou, trocou seu lindo vestido de noite por um invólucro e escreveu uma longa carta a Wallace, contando-lhe tudo sobre sua perplexidade e suspeitas, implorando-lhe que lhe enviasse algumas notícias de si mesmo e que endereçasse sua carta a Nellie.
Não tendo recebido nenhuma de suas cartas, é claro que ela não sabia que ele havia se mudado de Cincinnati e, portanto, ela dirigiu sua carta como de costume e, é claro, ele nunca a recebeu, embora ela maliciosamente o tenha colocado na caixa de correio de um dos prédios públicos da cidade enquanto estava passeando no dia seguinte. Ao final de uma semana, Asa, em que procurou Violette e renovou o assunto da proposta de Vanny Cameron. Eu gostaria que você me deixasse em paz sobre isso, Belly, respondeu a jovem, cansada. É inútil para você tentar mudar minha decisão. Minha palavra está prometida ao Wallace e sua morte me livrará dela, pois se eu viver para ir para casa, eu a redimirei. Esse é o seu ultimato, não é? Exigiu sua irmã, com um rosto tão duro quanto inflexível. Sim. Então